Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula da EBD Explicada 2.0. Hoje nós iniciaremos um novo trimestre de estudos e o tema é extremamente importante. Hoje falaremos sobre, ou a partir de agora falaremos sobre a Igreja dos Gentios, da chamada missionária e a consolidação do Evangelho entre os povos. E nesta lição, na lição de hoje, nós iremos estudar o chamado para os gentios. O nosso texto base está lá em Atos, capítulo de número 13, verso 1 ao verso de número 12. Até este momento do livro de Atos, o evangelho havia saído de Jerusalém, alcançado a Judéia, chegado a Samaria, cumprida exatamente aquela promessa que está lá em Atos, capítulo 1, verso de número 8. Mas agora, a história dá um novo passo. O evangelho começa a alcançar os povos gentios, as demais nações. Mas existe um detalhe que não podemos esquecer. Essa missão não nasceu da vontade dos homens, não começou em uma reunião administrativa, não foi resultado de um planejamento humano. Ela nasceu no coração de Deus. Enquanto a igreja de Antioquia estava adorando, estava orando, estava jejuando, o Espírito Santo falou. Ele disse: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Percebam, antes de enviar os missionários, Deus preparou uma igreja sensível à sua voz. Isso nos ensina que uma igreja forte não é aquela que apenas cresce em número, mas é aquela que aprende a ouvir a direção do Espírito Santo. E essa verdade continua também muito atual para nós hoje. O mesmo Espírito que chamou Paulo, que chamou Barnabé, continua chamando homens e mulheres para anunciar a mensagem do Evangelho. Talvez Deus ele não esteja chamando todos para atravessar o oceano, mas certamente ele está chamando todos nós para participar da missão, evangelizando, orando, contribuindo, enviando missionários e sustentando aqueles que foram chamados para ir, para pregar. Durante a aula de hoje, nós iremos aprender como nasceu a missão aos gentios, como o Espírito Santo dirige toda a obra missionária e também qual é o papel da igreja local no cumprimento da grande comissão dada por Jesus. Que Deus ele fale profundamente ao nosso coração e que ao final desta lição possamos dizer: Eis-me aqui, Senhor, conta comigo para a tua missão. Amém, queridos? Vamos juntos para mais uma aula. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aperta o sininho de notificações para que você possa receber aí de primeira mão sempre que nós colocarmos a nossa aula aqui no nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe você e vamos juntos para a nossa primeira aula do nosso terceiro trimestre do ano 2026. Meus queridos irmãos, nesse trimestre nós iremos então estudar com os irmãos a Igreja dos Gentios, da chamada missionária Consolidação do Evangelho entre os povos. Então essa é a nossa lição desse trimestre que nós estaremos estudando. Se você ainda não possui a lição, adquira. É importante que você possa acompanhar estas aulas sempre com a sua lição em mãos, com a sua Bíblia, com papel, com caneta, para que possamos assim desfrutar com o melhor aproveitamento também das nossas aulas, tá bom? Então, a lição, ela é escrita pelo pastor Wagner Gabir. Esta lição é escrita por ele e nos traz então aqui essa exposição do livro de Atos capítulo 13 até Atos capítulo de número 28. O pastor Wagner Gabir é líder da Assembleia de Deus em Curitiba. Ele é conferencista, advogado, escritor, autor de obras publicadas também pela CPAD e nos traz então essa maravilhosa lição, muito rica, muito oportuna inclusive para o nosso crescimento espiritual. E na primeira lição nós iremos falar sobre o chamado para os gentios. Então esta é a nossa primeira lição de hoje, que vai tratar basicamente aqui no livro de Atos, capítulo de número 1. O texto nosso está em Atos capítulo 13, versículo 1 ao verso 12, que é o texto da nossa leitura bíblica em classe.
E nós temos também o texto áureo da nossa lição, tá bom? O texto áureo da nossa lição está, então, em Atos capítulo 13, verso de número 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Nós, o que tenho chamado, nós iremos abordar esse texto no corpo da nossa lição, tá bom? A nossa verdade prática diz o seguinte, que quando a igreja ouve o Espírito, o evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Meus queridos irmãos, a nossa lição tem alguns objetivos a serem alcançados. O primeiro é apresentar o contexto histórico e espiritual da igreja de Antioquia e a sua missão aos gentios. E, em segundo lugar, conduzir o aluno, conduzir você à reflexão sobre a atuação do Espírito Santo na condução da obra missionária e no envio dos obreiros. E, por fim, aplicar os princípios da igreja de Antioquia à vida da igreja local, assumindo aí a missão cristã como uma identidade e como compromisso, tá bom? Então essa é a nossa proposta de hoje, é o nosso desejo de hoje, que a gente possa compreender isto, né, da nossa lição. O nosso texto da leitura bíblica está em Atos, capítulo de número 13, verso 1 ao verso de número 12. Os irmãos sabem que eu sempre faço questão de ler, de trazer aos irmãos, porque ajuda você a entender aquilo que nós estaremos abordando. Então, abra sua Bíblia, abra sua lição e vamos ler esse texto da palavra de Deus, Atos 13, verso 1 ao verso de número 12, que diz assim a palavra do Senhor. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, marca essa palavra aí, doutores, a saber, olha quem estava lá, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Assim, estes enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinha também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, chamando a si Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Paulo, que é Saulo, né, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, agora pois contra ti a mão do Senhor e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Meu Deus, coisa linda, né, irmãos? Veja que Paulo ganhou aqui este homem para Jesus depois de uma intensa batalha espiritual aí por parte desse homem chamado Elimas ou Bar-Jesus. A palavra Bar significa pai, né? E Jesus provavelmente era o nome do pai deste homem. Então, aqui nós temos um homem que resiste ou que queria atrapalhar a missão de Paulo e Barnabé, queria atrapalhar o evangelismo, a obra missionária. Mas veja que Paulo, cheio de autoridade, o repreendeu e a obra prosseguiu para a glória do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, no nosso primeiro ponto da nossa lição, nós falaremos então sobre o nascimento da igreja ou o nascimento da missão gentílica, tá bom? O nosso primeiro ponto vai falar sobre o nascimento da missão gentílica.
Aqui neste ponto, aqui nós temos um dos momentos mais importantes de todo o livro de Atos até aqui, porque o Evangelho havia, até este momento aqui, Atos capítulo 12, capítulo 11, o Evangelho havia se expandido de Jerusalém para a Judéia, para a Samaria, havia cumprido aquela promessa lá de Atos capítulo 1, versículo 8. Mas veja que agora o Espírito Santo conduz a igreja a dar um passo ainda maior no que diz respeito à pregação do Evangelho. O Evangelho começa agora a alcançar de maneira organizada os povos gentios. Isso não significa que Deus mudou o seu plano, mas pelo contrário, desde o Antigo Testamento, o Senhor já havia prometido abençoar todas as famílias da terra. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz que Deus falou a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isaías também profetizou que o Messias, ele é luz para os gentios, lá em Isaías 49, 6. Portanto, meus irmãos, quando a gente olha para Atos capítulo 13, não temos aqui um novo propósito de Deus, mas aqui apresenta o cumprimento do propósito que Deus ele sempre teve para a sua igreja, que nós temos o cumprimento deste propósito. A nossa lição está organizada em 3 subpontos. O primeiro é Antioquia, um centro escolhido por Deus. O texto começa dizendo que na igreja que estava em Antioquia, Atos capítulo de número 13, versículo 1, Lucas faz questão de destacar a cidade, e isso não é por acaso, é porque Antioquia da Síria era uma das maiores cidades do Império Romano. Ela foi fundada por um homem chamado Seleuco Nicator, por volta ali do ano 300 a.C., e recebeu o nome em homenagem ali ao seu pai, Antíoco. E na época de Paulo, ela era considerada a terceira maior cidade do Império Romano, meus irmãos, ficando atrás apenas ali de Roma e Alexandria. A sua localização também era muito estratégica, possuía ali um excelente comércio, ligava o Oriente e o Ocidente, recebia pessoas de várias culturas, de várias línguas, de várias nacionalidades. Além disso, estava ligada ao porto de Seleucia, mencionado lá em Atos, capítulo de número 13, versículo 4, facilitando ali também as viagens marítimas por diversas regiões. Mas Antioquia não era importante apenas economicamente, ela era também um grande centro religioso. Ali existiam templos pagãos, havia ali filósofos judeus, gregos, romanos, e pessoas que vinham de toda parte do mundo. Então era uma cidade cosmopolita, era uma cidade muito bem habitada e bem diversificada. E Deus escolheu exatamente esse ambiente multicultural para estabelecer, meus irmãos, a primeira grande base missionária da igreja. Percebam aqui um princípio: Deus costuma transformar lugares estratégicos em centros de expansão do seu reino. A igreja não existe apenas para cuidar de quem já está dentro, entende? Ela existe para alcançar quem ainda está fora. Foi em Antioquia, meus irmãos, que os discípulos, inclusive, receberam pela primeira vez o nome de cristãos, conforme Atos capítulo 11, verso de número 26. O nome surgiu provavelmente como uma identificação popular. Algumas pessoas viviam de tal maneira que pareciam, que todos percebiam que eles eram de Cristo. Então eles pertencem a Cristo. Veja que testemunho maravilhoso, não é? Porque mais importante do que carregar um título é você viver de forma que as pessoas consigam ver você como pertencente a Jesus. Mais importante que você ter um título é as pessoas perceberem Jesus em você. Então veja que mais importante do que você carregar um título é você viver de forma que as pessoas elas vejam Cristo em nós. O comentarista bíblico John Stott, que ele observa, meus irmãos, que Antioquia tornou-se o verdadeiro berço das missões cristãs, porque era uma igreja que unia sólida doutrina, comunhão fraterna e uma visão missionária que marcou literalmente a igreja de Antioquia. Então veja, uma igreja saudável, ela não vive, escute isso, uma igreja saudável não vive voltada apenas para si mesma. Ela olha para o mundo, que precisa ouvir do evangelho, que precisa ouvir a mensagem da cruz, compreende? Então Antioquia é um centro escolhido por Deus para começar esta obra
missionária, para propagar este evangelho. Amém, meus irmãos? E aí nós temos um segundo subponto da nossa lição, onde apresenta também os líderes desta igreja. Ou seja, nós temos aqui alguns homens que se destacam, inclusive essa igreja se destaca pela sensibilidade à voz do Espírito Santo. Então a Bíblia diz que havia nesta igreja profetas e doutores servindo ao Senhor. O versículo 1 apresenta 5 líderes: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo, mais tarde conhecido mais por Paulo. Então observe a diversidade desse grupo. Barnabé era um judeu levita, natural de Chipre. Simeão era chamado Níger, provavelmente ali porque ele era um africano. A palavra latina Níger significa negro. Lúcio vinha de Cirene, região norte da África. Manaém havia sido criado com Herodes Antipas, o governante que mandou matar João Batista. E Saulo era um judeu formado aos pés do doutor Gamaliel. Agora, a pergunta que não quer calar é o que unia esses homens tão diferentes, meus irmãos, de regiões diferentes, de hábitos diferentes, criados em culturas diferentes. O que unia esses homens que eram tão diferentes? E a resposta é uma só. O que unia esses homens era Jesus. O evangelho já havia derrubado ali as barreiras culturais, raciais. O evangelho havia derrubado as barreiras que separavam judeus, gregos, africanos e pessoas de diferentes posições sociais. Meus irmãos, a igreja, não esqueça isso, a igreja sempre foi um povo formado pela graça e não pela sua origem, entende? Paulo escreveria mais tarde aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O texto diz ainda que eles eram profetas e doutores, não é isso que o texto de Atos nos fala? Então veja, os profetas, eles transmitiam as mensagens recebidas do Espírito Santo com o propósito de edificar a igreja, com o propósito de exortar a igreja, com o propósito de consolar a igreja. Já os mestres, os doutores, eles dedicavam-se então ao ensino fiel das Escrituras. Era uma igreja que tinha profetas e doutores. Ou seja, os mestres estavam focados na doutrina apostólica. A igreja, meus irmãos, ela precisa desses dois ministérios. Elas precisam dos profetas e precisa também dos mestres, entende? A igreja precisa da inspiração e também precisa da instrução. Precisa da chama, do fogo que arde no coração do profeta e precisa da verdade que queima no coração do mestre, entende? Enquanto esses líderes, meus irmãos, serviam ao Senhor, ou seja, eles oravam, cantavam, jejuavam, o Espírito Santo então falou, o Espírito então comunicou uma verdade para ele, deu uma ordem para ele. Então perceba a ordem. Primeiro veio a adoração, depois veio a direção. O texto grego, inclusive, utiliza aqui o verbo leiteorgeo, traduzido como servindo ao Senhor, que daí deriva inclusive a palavra que nós conhecemos como liturgia. Então eles estavam adorando, ministrando ao Senhor. Veja que eles não estavam reunidos para discutir estratégias, não. Eles estavam buscando a presença de Deus. Matthew Henry comenta que Deus costuma revelar sua vontade àqueles que estão ocupados em servi-lo e não àqueles que vivem apenas preocupados com seus próprios interesses. Meus irmãos, isso nos ensina uma verdade preciosa. Quem deseja ouvir a voz de Deus precisa aprender a permanecer na presença de Deus. Precisa aprender a permanecer sensível à voz do Espírito Santo. Compreende? E a nossa lição ainda nos traz um terceiro subponto, que é a separação de Paulo e Barnabé para a obra missionária. E aqui eu quero destacar algumas coisas importantíssimas, meus irmãos. O Espírito Santo disse: apartai-me, e aí o texto da nosso texto áureo, né? Apartai-me, Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Verso 2 do capítulo 3. Observe cuidadosamente aqui. Foi o Espírito quem chamou, foi o Espírito quem separou, foi o Espírito quem enviou. A igreja não escolheu quem gostaria de enviar. Ela apenas reconheceu aqueles que Deus já havia chamado. Meus irmãos, isso é uma lição muito grande para o nosso tempo. Porque hoje a igreja quer enviar aqueles que eles escolhem.
Ah, nós gostamos mais de fulano, achamos que fulano tem mais aptidão para o campo, tem mais uma vocação missionária, e aí a gente escolhe segundo o nosso padrão. Mas esta igreja apenas reconheceu aqueles que o Espírito Santo havia chamado. A palavra usada aqui, a palavra apartai, significa separar para um propósito específico. Não era uma promoção, não era um título que estava dando para aqueles irmãos. Não, era uma consagração. Entende? Barnabé e Saulo não estavam abandonando a igreja local. Não. Eles estavam sendo enviados pela igreja. Depois do chamado, a igreja continuou orando, continuou jejuando, e a Bíblia diz que a igreja impôs as mãos sobre eles. A imposição de mãos não transmitia, obviamente, poder espiritual, mas essa imposição simbolizava a identificação, o reconhecimento, o apoio, entende? Ao ministério que Deus estava concedendo àqueles dois homens, que era ir ao campo missionário. E a Bíblia diz que em seguida eles partiram para a sua primeira viagem missionária. Quem foi que os enviou, meus irmãos? Atos responde de duas maneiras. Primeiro, no verso 3, e note isso, a igreja os enviou, diz no verso 3. Agora, no verso 4, diz que o Espírito Santo os enviou. Então, veja, existe uma contradição aqui, porque o verso 3 diz que foi, então, a igreja que enviou os missionários. No verso 4 diz que quem enviou foi o Espírito Santo. Existe alguma contradição aqui? E a resposta é não, não existe contradição. A igreja envia na terra, o Espírito envia do céu. Toda igreja saudável trabalha, meus irmãos, em parceria com a vontade de Deus, compreende? F.F. Bruce afirma que Antioquia compreendeu que a sua missão não era apenas reunir pessoas, mas era enviar pessoas ao campo missionário. Ela entendeu que reter os melhores obreiros seria impedir o avanço do evangelho. Veja que lição extraordinária, porque no comum a gente quer preservar com a gente os melhores obreiros. Queremos guardar com a gente, trancar com sete chaves, daqui você não sai, daqui ninguém te tira. Mas esta igreja, ela envia os seus melhores obreiros, compreende? Isso é maravilhoso demais de se ver, meus irmãos. Que lição extraordinária essa igreja nos ensina. Uma igreja madura, ela não mede seu sucesso apenas pelo número daqueles que permanecem, mas ela também mede o seu sucesso pelo número de pessoas que ela envia para servir ao Senhor no campo missionário. Amém, queridos? Então ela envia a esses missionários. Pastor, quais são as lições que nós extraímos para a nossa vida? Quais são as lições? Primeira lição que a gente aprende aqui no ponto de número 1, meus irmãos. Busque a direção de Deus antes de tomar decisões. Veja que a igreja de Antioquia não agiu por impulso. Ela orou, ela jejuou, ela esperou. Então, antes de decidir qualquer passo importante, aprenda, meus irmãos, a buscar a vontade do Senhor. Quem anda na direção de Deus caminha com segurança. Então busque sempre a direção de Deus antes de toda e qualquer decisão. Em especial em decisões que são importantes. Busque a direção de Deus. Amém, queridos? Segunda lição que a gente aprende aqui. Sirva onde Deus o plantou. Amém? Sirva aonde Deus o plantou. Olha que coisa linda, né? Porque Deus plantou Paulo e Silas lá na igreja de Antioquia, mas eles não ficaram presos à igreja de Antioquia, não por livre e espontânea vontade deles, mas porque o Espírito não os prendeu lá. Então, olha que lição a gente aprende aqui. Sirva onde Deus o plantou, mas esteja disposto a ir para onde Deus ele te mandar. Amém? Barnabé e Saulo estavam servindo fielmente, meus irmãos, em Antioquia, quando eles foram chamados ao campo missionário. Deus continua direcionando pessoas que já estão comprometidas em sua obra, entende? Tem pessoas que querem ser missionário, quer fazer a obra de Deus, mas não faz a obra onde eles estão. Paulo e Barnabé já faziam a obra na igreja e foram separados para uma outra obra. Agora tem gente que fica de braços cruzados e querem ser enviados. Como? Seja fiel, meu irmão, no lugar onde Deus colocou você. Aonde foi que Deus te colocou? Seja fiel aí, faça a obra aí. Quando Deus abrir uma nova porta, não é assim? Você estará preparado para atravessá-la. Você estará pronto para avançar, entende? Amém, meus irmãos? Uma terceira lição que a gente aprende aqui. Faça de sua igreja uma obra missionária.
Faça da sua igreja uma igreja missionária, uma obra missionária. Missões, meus irmãos, não são responsabilidade apenas do grupo de evangelização ou de alguns, não. Toda a igreja participa. Uns vão, outros enviam, todos oram, todos contribuem, todos anunciam Cristo. Quando uma igreja vive assim, ela se torna então um instrumento nas mãos de Deus para alcançar vidas, entende? Então todos devem se envolver com missões. Faça da sua igreja uma igreja missionária. Pregue o evangelho, incentive os irmãos a pregar, levante ali obreiros, homens e mulheres que possam estar dispostos a pregar o evangelho. Tudo isso faça por meio da oração, da consagração, do jejum, porque Deus há de levantar homens e mulheres comprometidos com a pregação do evangelho. Amém? Então, meus irmãos, o nascimento da missão gentílica nos ensina que Deus continua conduzindo sua obra. Ele continua chamando, ele continua separando, ele continua enviando, ele continua procurando igrejas que sejam sensíveis à sua voz. Que o Senhor faça de mim e de você uma igreja como a igreja de Antioquia. Uma igreja que adora, uma igreja que ouve, uma igreja que obedece, uma igreja que participa ativamente da expansão do evangelho até os confins da terra. Amém? Que você seja esta igreja, que você carregue esta marca, a marca que tinha também na igreja de Antioquia. Ok, queridos? E aí nós temos um segundo ponto da nossa lição. E aqui nós iremos falar sobre o Espírito Santo e a obra missionária. Meus irmãos, agora chegamos em um ponto muito importante da nossa lição. O Espírito Santo e a obra missionária. Se no primeiro ponto nós aprendemos que a missão nasceu na igreja de Antioquia, agora veremos quem é o verdadeiro responsável por conduzir esta missão. O livro de Atos não é apenas a história dos apóstolos, é acima de tudo a história da atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Alguém já afirmou, e com bastante razão, que o livro de Atos poderia ser chamado os Atos do Espírito Santo, porque em cada capítulo é ele quem dirige, é ele quem capacita, é ele quem fortalece, é ele quem corrige, é ele quem envia e faz o evangelho alcançar o mundo. Lucas deixa claro para mim e para você que o crescimento da igreja não foi fruto da capacidade dos homens, foi resultado da presença poderosa do Espírito Santo. E este ponto está organizado em 3 verdades para a nossa vida. A primeira verdade é o Espírito que conduz a missão. O Espírito que conduz a missão. Veja, a missão da igreja começa no coração de Deus. Ela não nasceu da criatividade humana, ela não nasceu da vontade do homem, mas da vontade soberana de Deus, da vontade soberana do Espírito Santo. Atos capítulo 13 mostra isso. Enquanto a igreja estava servindo ao Senhor, o Espírito Santo falou, depois o Espírito Santo foi quem separou Barnabé e Saulo para a obra missionária. Logo em seguida, Atos capítulo de número 13, versículo 4, afirma que assim estes foram enviados pelo Espírito Santo. Não perceba a ênfase, não foram enviados apenas pela igreja, eles foram enviados pelo Espírito Santo. Isso nos ensina que toda missão verdadeira é obra de Deus. Os missionários são instrumentos de Deus. Mas quem dirige a missão é o Espírito Santo. Desde o início de Atos, essa verdade aparece lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus declarou, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. É assim? Tanto em Jerusalém, Samaria e segue. Observe a ordem. Primeiro, o Espírito. Depois, a missão. Não existe missão eficaz sem dependência do Espírito Santo. Infelizmente, meus irmãos, vivemos dias em que muitas pessoas confundem missão com marketing, com estratégia, com organização apenas. Tudo isso é importante, tem seu valor, mas nada substitui a direção do Espírito Santo. Nada, meus irmãos. Não dá para fazer a obra de Deus senão no poder do Espírito Santo. John Stott escreveu que a igreja não controla a missão. A igreja, ela não domina essa missão, não. Porque a missão é de Deus. É Deus quem conduz a igreja a este cumprimento. Então essa afirmação nos lembra de que Deus continua sendo o Senhor da obra, entende?
Nós apenas cooperamos com aquilo que Deus está realizando. É por isso que antes de perguntar o que queremos fazer, a igreja precisa perguntar o que Deus deseja fazer por meio de nós. Não é o que eu quero fazer no reino, não é o que nós podemos fazer no reino. É o que Deus ele quer fazer por meio de nós no reino. Entende, meus irmãos? Compreende? Então, é Deus quem dá coragem para pregar ousadamente o evangelho. É Deus quem dá discernimento para nós enfrentarmos oposição, como Paulo teve que enfrentar lá com Elimas. É Deus quem dá autoridade para confirmar a mensagem com sinais. Paulo, então, o exorta e ele fica cego por um período de tempo. É Deus quem faz isso. Tudo para confirmar a missão que Deus colocou nas suas mãos, na propagação do evangelho. Em segundo lugar, meus irmãos, o segundo subponto da nossa lição fala sobre o poder do Espírito na evangelização dos gentios. Depois de conduzir, o Espírito também capacita. Os discípulos não possuíam riquezas, não tinham influências políticas, não possuía grandes estruturas, mas possuía algo muito maior do que dinheiro, do que prata, do que ouro. Eles eram cheios do Espírito Santo, meu Deus. Atos capítulo 4, versículo 31 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Observe a consequência. O enchimento produzia coragem, produzia autoridade, produzia perseverança, produzia alegria. O batismo no Espírito Santo, conforme a gente aprende no livro de Atos, meus irmãos, não tem como finalidade exaltar pessoas. O seu propósito principal era capacitar a igreja para testemunhar de Jesus. Foi exatamente o que Jesus prometeu, repito, em Atos 1, verso 8. A palavra grega ali traduzida por poder, a palavra grega dunamis, ela deriva aí, é dela que deriva aí a palavra dinamite. Claro que não significa violência, ela significa força, significa capacidade, significa energia, entende? Significa força para cumprir a missão de Deus. O Espírito não apenas fortalece o pregador, é ele quem convence o pecador, meus irmãos. O próprio Jesus disse isso lá em João capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem faz isso. Nenhum pregador é capaz de convencer ou de converter alguém. Não. Quem transforma corações é o Espírito Santo de Deus. Nós anunciamos, ele convence. Nós pregamos, ele regenera. Nós lançamos a semente, mas é ele quem produz o crescimento. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Charles Spurgeon, meus irmãos, ele diz que o Espírito Santo é o grande agente da conversão. Sem ele, até o melhor sermão é apenas som, é apenas barulho, entende? Você pode pregar, sabe, com domínio de gramática, de grego, de hebraico, de latim. Você pode conhecer Bíblia de A a Z, de Z a A. Você pode dominar um vocabulário vasto. Você pode ter uma oratória impecável. Pode. Mas, se não tiver a unção do Espírito Santo, se não tiver a graça de Deus agindo na sua vida, se o Espírito Santo não convencer o pecador e não agir por meio da sua mensagem, o teu sermão não passa de um som, de um barulho, entende? Essa é uma verdade maravilhosa que a gente jamais pode esquecer. E isso, inclusive, tira todo o orgulho humano. O sucesso da obra, o sucesso da obra não depende do talento do pregador, não depende da oratória do pregador, da hermenêutica, da homilética do pregador, da didática do pregador. Entende? Não depende disso. Depende de quê, pastor? Depende da atuação do Espírito Santo. Depende do mover do Espírito Santo. Depende da graça do Espírito Santo agindo em nossa vida, meus irmãos. É por isso que a igreja primitiva orava tanto. E o que a igreja primitiva tinha de sobra, a gente tem faltando. Eles sabiam que sem Deus, meus irmãos, não poderiam fazer a obra de Deus. Eles sabiam que sem o poder do Espírito Santo não dava para fazer a obra. Mas a gente quer fazer a obra sem o poder do Espírito Santo. Nós queremos fazer a obra sem orar, sem buscar poder, sem jejuar, sem consagrar. E aí o resultado é tragédia, é trágico, porque nos falta esse poder que havia com tanta evidência na igreja de Antioquia. E aí nós temos um terceiro subponto, que é a evidência da ação missionária
do Espírito. Agora chegamos à demonstração prática da atuação do Espírito, que você pode encontrar aí em Atos capítulo 13 e 14, que mostra que Deus ele confirma a sua palavra. Logo, na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, meus irmãos, chegaram em uma ilha chamada Chipre, chegaram também em Pafos, e encontraram ali um falso profeta chamado Bar Jesus, também conhecido como Elimas. E ele tentava impedir o procônsul, Sérgio Paulo, para que ele não ouvisse a palavra de Deus, para que ele não atentasse para aquilo que Paulo e Barnabé estavam falando. E aqui acontece um confronto espiritual, não era apenas um debate religioso, era um conflito entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. O texto diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e então o repreendeu. Então observe novamente, Lucas faz questão de destacar que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Paulo não agiu pela força da carne, não respondeu por irritação. Paulo foi dirigido pelo Espírito Santo. Paulo denuncia o pecado de Elimas e Deus permite que ele fique cego por um período de tempo. Meus irmãos, esse milagre não tinha o objetivo de promover Paulo ou de dar trunfos para Paulo. Seu propósito era autenticar a mensagem do Evangelho. O resultado aparece no versículo de número 12, onde a Bíblia diz que o procônsul, Sérgio Paulo, ele creu, maravilhado não apenas com o milagre, mas o texto destaca em especial. O texto diz que ele estava maravilhado com a doutrina do Senhor. Meus irmãos, perceba isso. O milagre abriu o caminho, mas foi a palavra que transformou o coração daquele homem. E aí a gente concorda, né, em número, gênero e grau com aquilo que disse F.F. Bruce. Ele diz que Lucas sempre apresenta os milagres como confirmação da mensagem, nunca como substituição da pregação, que é o que muitas igrejas hoje parecem estar invertendo. Estão invertendo. Muitas vezes eles querem dar ênfase nos milagres, ênfase nas bênçãos, ênfase nas vitórias, e se esquecem então da mensagem. E aí substitui a pregação por milagres, por sinais. Meus irmãos, os sinais apontam para Cristo. Eles não devem ocupar o lugar de Cristo, entende? Essa deve ser uma verdade praticada por nós, vivida por nós, que deve então permear toda a nossa vida, tá bom? Devemos crer na ação sobrenatural de Deus, mas jamais devemos esquecer que o centro da missão é o Evangelho. O maior milagre continua sendo o quê? Cura? Casa nova? Carro novo? Não. O maior milagre continua sendo conversão de uma vida. A transformação de uma vida. Tranquilos? Ok? Pastor, quais são as lições que a gente aprende aqui? Quais verdades eu posso aplicar na minha vida, ou eu, professor, aplicar na vida dos meus alunos? Como? Primeira verdade, dependa mais do Espírito Santo do que das suas próprias capacidades, ok? Primeira verdade, dependa mais do Espírito Santo do que das suas próprias capacidades. Pastor, estou planejando um evangelismo em massa, uma cruzada evangelística, uma estratégia evangelística. Amém, glória a Deus, é bênção. Planejamento é importante. Pastor, estou estudando aqui para pregar numa cruzada evangelística, eu vou trazer uma mensagem para as pessoas não cristãs, eu estou vendo aqui os melhores argumentos para convencê-las. Estudo é necessário, eu entendo que estudo é necessário. Eu particularmente amo estudar e pesquisar a palavra de Deus. Boa parte do meu dia é debruçado sobre as Escrituras, mas, meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Nada substitui uma vida cheia da presença de Deus. Nada substitui uma vida que esteja em comunhão com os céus. Ore antes de agir. Busque a direção de Deus antes de você tomar qualquer decisão. Porque quem anda guiado pelo Espírito Santo não caminha sozinho, meus irmãos. Amém? Quem só estuda vai caminhar com o livrinho de esboço. Só estuda? Então vai caminhar com o seu livrinho de esboço. Ok? Ah, você só planeja? Vai caminhar com o seu planejamento. Agora, se você planeja, se você estuda e faz isso na presença de Deus, debaixo da graça de Deus, você não caminha sozinho. Amém, queridos? Tranquilos? Pastor, segunda verdade para a nossa vida. Meus irmãos, seja uma testemunha de Cristo aonde Deus o colocou, ok?
Nem todos serão missionários transculturais. Tem gente de braços cruzados esperando, pastor, até agora Deus ainda não me enviou, então não estou pregando o evangelho, né? Pastor, até agora Deus não me disse qual país que eu vou, então estou aqui esperando, aguardando esse momento. Meus irmãos, nem todos serão missionários transculturais. Louvado seja Deus por aqueles que foram chamados e estão testemunhando o nome do Senhor em outros países, mas todos nós somos, sabe o quê? Testemunhas de Jesus. Pastor, e eu vou ser testemunha onde? Você pode ser testemunha na sua família, pode ser testemunha de Jesus no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança. O mesmo Espírito que fortaleceu Paulo habita também em nós e nos capacita, meus irmãos, a anunciar Jesus aonde quer que nós estejamos. Ok? Tranquilos? Terceira lição, meus irmãos, confie que Deus continua transformando vidas. Confie nisso. Deus continua transformando. Deus continua fazendo milagres. Talvez você esteja evangelizando alguém há muito tempo. Não desista dessa pessoa. Quem convence o pecador não é a nossa eloquência, é o Espírito Santo. Continue semeando. Continue orando por ela. Continue anunciando a mensagem do Evangelho. No tempo de Deus, escute isso, essa palavra profética para você. No tempo de Deus, a palavra vai produzir fruto, ok? Meus irmãos, este nosso segundo ponto nos ensina que a missão da igreja, ela não depende da força humana, ela depende da presença constante do Espírito Santo de Deus. Foi ele quem conduziu a igreja primitiva e é ele quem continua dirigindo a igreja de Cristo hoje, entende? É ele quem continua nos dirigindo. Que nunca venhamos confiar mais em nossos recursos do que na direção de Deus. E que possamos viver, meus irmãos, cheios do Espírito, para que o mundo veja não a nossa capacidade, mas o poder do Senhor operando através da nossa vida. Amém, meus irmãos? Tranquilos? E aí nós podemos avançar aqui para o nosso último ponto da nossa lição de hoje, falando sobre a igreja como agência missionária. Meus irmãos, chegamos então ao terceiro ponto da nossa aula para falar sobre a igreja como agência missionária. Aqui nós aprendemos uma verdade indispensável. A missão não é tarefa de uma pessoa isolada. A missão é responsabilidade da igreja. Em Atos capítulo 13, o Espírito Santo chama Barnabé e Saulo, mas veja que é interessante notar que ele fala dentro da igreja, não é isso? Ele fala dentro da igreja. A igreja ouve, a igreja ora, a igreja jejuma, a igreja impõe as mãos sobre os irmãos que vão ir para a obra missionária, a igreja envia. Isso mostra para nós, meus irmãos, que Deus ele chama indivíduos, mas trabalha nesses indivíduos por meio da comunidade da igreja, entende? Percebeu a igreja agindo ali no poder do Espírito Santo? A missão nasce no coração de Deus, mas ela é dirigida pelo Espírito Santo e é assumida pela igreja local. É o Espírito quem faz, mas o instrumento é a igreja. Então Antioquia não foi apenas uma igreja que recebia bênçãos, foi uma igreja que enviava obreiros. Não foi apenas uma comunidade reunida para cultuar, para jejuar, para consagrar, para estudar. Não, foi uma igreja que serviu de base missionária, levantada por Deus para alcançar povos. Então veja, este ponto ele está também organizado em três verdades. Primeiro, a igreja que ouve a voz de Deus. Atos capítulo 13, versículo 2, diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Perceba, antes de ser uma igreja missionária, Antioquia era uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. Ela servia ao Senhor, ela jejuava, ela orava, ela buscava discernimento espiritual. A expressão usada aqui, servindo ao Senhor, aponta para adoração. Inclusive, algumas versões traduz servindo como adoração. Então veja, servindo ao Senhor aponta aqui para adoração, para culto, para devoção, para entrega. A igreja estava diante de Deus, não apenas pedindo coisas, mas ministrando ao Senhor. Isso é muito importante. A missão verdadeira não nasce da agitação, sabe? Nasce da comunhão. Não nasce apenas de uma agenda cheia, ela nasce de uma igreja com um coração quebrantado diante de Deus. O jejum, inclusive no contexto bíblico, meus irmãos, não é uma forma de você manipular Deus. O jejum, na verdade, é humilhação,
é dependência, é renúncia, é o corpo dizendo que Deus é mais necessário do que o pão, entende? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 16 a verso 18, Jesus disse, Jesus disse assim, Jesus não disse, né, se jejuardes, mas ele disse assim, quando jejuardes. Isso é muito importante porque se Jesus dissesse se jejuardes, daria a entender que era opcional. Mas quando ele diz quando jejuardes, nos mostra então que Jesus está apontando para algo que a igreja de fato iria fazer. Então Jesus não disse se jejuardes, ele disse quando jejuardes, ou seja, Jesus tratou o jejum como uma prática que era esperada na vida dos seus discípulos. Antioquia era uma igreja que jejuava e por isso, meus irmãos, estava espiritualmente atenta. John Stott, ele diz que a igreja de Antioquia não inventou sua missão. Ela a recebeu em um contexto de adoração e na dependência de Deus. Isso nos ensina que uma igreja só se torna a voz de Deus para o mundo quando primeiro aprende a ouvir a voz de Deus no secreto. Muitas igrejas querem fazer, mas não querem ouvir, querem correr, mas não querem esperar, querem resultados, mas não querem dependência. Meus irmãos, Antioquia nos ensina que antes de levantar missionários é preciso levantar altar. Antes de enviar pessoas é preciso ouvir o Espírito. Antes de alcançar os povos é preciso estar aos pés do Senhor. Entende? É o que nós aprendemos com a igreja de Antioquia. Está muito claro para a gente isso aqui. Uma outra verdade que nós aprendemos ainda sobre esse terceiro ponto é que temos aqui uma igreja que envia e sustenta os seus missionários. Isso é muito maravilhoso. Atos capítulo 13, versículo 3 diz que jejuando e orando, pondo as mãos sobre eles, os despediram. Então veja, esse versículo mostra a resposta da igreja, a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou, a igreja obedeceu. Eles não discutiram com Deus, não questionaram a Deus, não seguraram Barnabé e Saulo por conveniência, não disseram, Senhor, esses dois homens aqui são os mais importantes dessa obra, eles não podem sair daqui. Pelo contrário, depois que o Espírito Santo falou, eles jejuaram e oraram, impuseram as mãos sobre esses homens e os despediram. A imposição de mãos aqui tinha um significado muito profundo, meus irmãos, porque aponta aqui não apenas para um gesto simbólico, mas era um reconhecimento público, era a identificação espiritual, era apoio comunitário. A igreja estava dizendo, nós reconhecemos que Deus os chamou e por isso nós participamos dessa missão com eles, orando por eles, intercedendo por eles, enviando eles. Aqui a gente aprende que missionários não devem ser enviados de qualquer maneira. Eles devem ser enviados, meus irmãos, com oração, devem ser enviados com cuidado, devem ser enviados com cobertura espiritual, devem ser enviados com o apoio da igreja, com responsabilidade, entende? Então, Barnabé e Saulo, eles eram dois obreiros ali da igreja de Antioquia e, diga-se de passagem, os dois melhores, provavelmente, obreiros daquela comunidade, entende? Então, Barnabé, ele era conhecido como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, conforme a gente vê em Atos capítulo 11, versículo de número 24. Saulo, meus irmãos, havia sido chamado pelo próprio Cristo para levar o nome do Senhor aos gentios, a reis e aos filhos de Israel, conforme lá em Atos capítulo 9, versículo 15. Mesmo assim, Antioquia não os reteve. Isso revela maturidade espiritual. Então aprenda uma coisa aqui. Uma igreja imatura quer acumular talentos, mas uma igreja madura envia talentos para a glória de Deus. Amém? O Warren Wiersbe, ele afirma que uma igreja verdadeiramente viva não é apenas aquela que mede quantas pessoas senta, mas também quantas pessoas envia. A missão exige desprendimento, exige generosidade, exige visão de reino. A igreja local não pode existir apenas para manter a sua própria programação. Ela existe para patrocinar, entendeu? O reino, para participar da expansão do reino, para participar da expansão do evangelho, sustentar missionários, também faz parte, meus irmãos, da nossa vocação. Nem todos irão para
outros lugares, mas todos podem participar. Uns descem ao campo, outros seguram as cordas, uns pregam em terras distantes, o outro intercede, o outro contribui, mas todos fazem parte da mesma missão: pregar o Evangelho de Deus. E a terceira verdade que nós aprendemos aqui é uma igreja que cumpre a grande comissão. A missão de Antioquia está ligada diretamente ali à ordem de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, onde o Senhor declarou: ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Veja, a grande comissão não é uma sugestão, é uma ordem. Jesus diz assim: considerem ir para pregar o Evangelho. Não, Jesus disse: ide. A missão da igreja não é apenas reunir crentes, entende? É fazer discípulos. A missão da igreja não é apenas promover eventos, e diga-se de passagem, estamos presenciando uma época em que a igreja está saindo de um evento, entrando em outro evento, e está vivendo de eventos em eventos. E está esquecendo de anunciar Cristo, de preparar os irmãos, discipular os irmãos, batizar os convertidos, ensinar a palavra de Deus, formar vidas que sejam obedientes ao Senhor, entende? Paulo pergunta lá em Romanos capítulo 10, versículo 14 a 15, ele faz uma pergunta, meus irmãos, de arrepiar. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Meus irmãos, essas perguntas formam uma cadeia missionária. Ou seja, quem precisa ir? Não é assim? Ou seja, alguém precisa ir. Alguém precisa pregar. Alguém precisa ouvir. Alguém precisa crer. Alguém precisa invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, a igreja não pode se calar. O mundo não precisa apenas de opiniões religiosas, o mundo precisa do Evangelho, entende? Precisa de Jesus. E nós temos essa mensagem. A mensagem que o mundo precisa está na boca da igreja. Meus irmãos, Craig Kenner observa que a missão em Atos não foi um programa secundário da igreja, mas foi a própria expressão da presença do Espírito de Deus entre o povo de Deus. Onde o Espírito atua, a igreja testemunha. Onde há vida espiritual, há compromisso missionário. A igreja que não evangeliza, adoece. A igreja que não envia, se fecha. A igreja que não discipula, enfraquece. Mas a igreja que obedece, a grande comissão, ela vive alinhada ao coração de Deus. Amém, queridos? Tranquilos até aqui? Me permita fazer agora algumas aplicações para a nossa vida. Primeira, meus irmãos, primeira aplicação que a gente pode fazer aqui: aprenda a ouvir Deus antes de agir. Antioquia não começou pela pressa, começou pela oração. Antes de tomar decisões, busque a direção do Senhor. Uma vida guiada pelo Espírito não vive refém do impulso, da ansiedade, nem mesmo da vontade própria. Quem ouve Deus caminha com propósito, entende? Segunda lição que a gente pode aplicar aqui para a nossa vida: participe da missão com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Talvez você não possa ir para outra nação, mas você pode orar, você pode contribuir, pode evangelizar alguém próximo, pode apoiar missionários, pode abrir sua casa para um estudo bíblico, pode usar seus dons para servir ao reino, entende? Na missão, ninguém é inútil, meus irmãos, ninguém, todos têm um lugar. Tem lugar para você na obra do Senhor. Amém? Terceira lição que nós aprendemos aqui: faça da sua igreja uma base missionária. Não veja a igreja apenas como um lugar de receber bênçãos. Vou à igreja hoje porque eu quero receber minha bênção. Veja a igreja, meus irmãos, como um lugar de preparo, como um lugar de envio, como um lugar de serviço. Cada culto, cada aula, cada oração, cada contribuição deve nos tornar mais comprometidos com o avanço do Evangelho. Uma igreja saudável não vive fechada em si mesma, não vive isolada para si mesma. Ela olha para fora e pergunta: quem ainda precisa ouvir sobre Jesus? Quem precisa ainda ouvir o Evangelho?
Compreende? Então, meus irmãos, a igreja de Antioquia nos ensina que a igreja existe para adorar, mas existe também para servir, para enviar, para ouvir Deus, para obedecer, para ser edificada, para alcançar o mundo. A missão não terminou no livro de Atos dos Apóstolos, ela continua por meio da igreja, até que Cristo volte. Que o Senhor faça de mim e de você uma igreja sensível, obediente, generosa e missionária. Uma igreja que ora, uma igreja que jejuma, uma igreja que ouve Deus, uma igreja que envia, uma igreja que sustenta, uma igreja que anuncia que Jesus Cristo salva, cura, transforma e chama todos os povos para a sua graça. Que Deus me use, que Deus te use na propagação do Evangelho. Amém, queridos? Meus irmãos, chegamos então ao final da nossa aula de hoje. Romanos 10:14, nós já mencionamos para os irmãos, o Espírito Santo nos chama para que nós possamos proclamar o Evangelho, anunciar a mensagem. E a grande pergunta para mim e para você, estamos dispostos, meus irmãos, a ouvir, a obedecer e a participar desta grande missão? Meus irmãos, chegamos ao finalzinho da nossa aula, da nossa primeira lição. E hoje nós aprendemos que a missão da igreja nasce do coração de Deus, é conduzida pelo Espírito Santo, mas é realizada por uma igreja, é realizada por mim e por você. Por uma igreja que ora, por uma igreja que ouve, por uma igreja que obedece. Antioquia nos mostra que uma comunidade cheia do Espírito Santo não vive para si mesma, entende? Não vive apenas para si mesma. Ela envia, ela sustenta, ela ora, ela anuncia Cristo, sem fazer distinção de povo, de cultura, de condição social, de status social, porque o Espírito Santo nos chamou para pregar o Evangelho. O mesmo Espírito que chamou Paulo, que chamou Barnabé, ele continua nos chamando para propagar a mensagem do Evangelho hoje. Talvez Deus esteja chamando você para evangelizar alguém, para investir em missões, para interceder pelos missionários, ou até mesmo para responder ao chamado de ir e pregar o Evangelho. Que o Senhor encontre em nós o mesmo coração disponível que encontrou na igreja de Antioquia. E que possamos viver todos os dias como instrumentos da graça de Deus. Até que o Evangelho alcance os confins da terra, meus irmãos. Que Deus em Cristo abençoe você, que Deus em Cristo abençoe sua vida, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos então ao finalzinho de mais uma aula. Eu espero que você tenha aprendido e crescido para a glória de Deus através desta ministração. E se você chegou até aqui, coloca aqui embaixo, eu desejo mais sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem, mandar para mais alguém, abençoar outras vidas. Coloca aí nos grupos dos professores, envia para o teu professor da escola dominical. Você que é professor, envia para outros professores, abençoe a vida deles com essa ministração, tá bom? Que Deus abençoe você em nome de Jesus e uma excelente aula neste próximo domingo, permitindo Deus.